Voltamos com o programa Ponto de Vista. Estamos aqui recebendo o designer Tom Carvalho, apresentando o projeto 200 anos, Cores de Alagoas. E, Tom, a gente tem falado desse trabalho e é sempre bom a gente comentar, sempre com uma foto. A gente poderia mostrar mais uma foto, Paulo, para a gente poder mostrar também para a população esse trabalho que está sendo apresentado aos poucos. Aonde é isso? Essa foto aí é importantíssimo falar dela, porque ela, além da foto em si, por si, ela mostra um momento histórico que a Alagoas passou em Maceió, que foi uma enchente que teve em 1924, uma enchente grandiosa, que a parte baixa de Maceió praticamente inteira ficou alagada. Essa localização aí é na Praia da Avenida, é a Praça dos Leões. Então você vê ela totalmente coberta, né? E foi uma enchente tão grande que na época a Comedor Leão se chamava Estrada Nova, que cobriu a Comedor Leão inteira na época. Então foi um momento assim que o fotógrafo também foi extremamente feliz em registrar. Talvez ele na época não tenha nem pensado que essa foto tivesse tornado quase centenária, né? Que a gente está em 17 e quase daqui a pouco ela faz 100 anos essa foto. Sim. Então relata um momento realmente histórico, né? Existe alguma dificuldade de uma foto para outra que você tenha sentido? Existe bastante. Essas fotos mais antigas, elas assim, estão muito assim, estragadas, né? Rasgadas. Então, a gente, além de fazer a correção, a gente teve que restaurar. Então, assim, teve que preencher aquele buraco com alguma coisa que a gente deduzia que tinha. Como, por exemplo, tem rosto de pessoa que está a metade do rosto para fora. Então, a gente preenchia baseado na outra face dele, para tentar chegar mais fiel possível. Isso daí deve ter passado mais do que 3 dias. Passou. Teve muita foto que a gente passou e... Tem uma que você... Qual foi o maior tempo que você passou essa daí, foto? Essa que passou agora foi uma das mais complicadas, porque ela originalmente ela está muito estragada. Muito estragada mesmo, assim, uma foto muito antiga, né? Quase, como falei, quase 100 anos. E ela bem deteriorada, a gente teve que limpar todinha e tirar, muitas delas estavam mofadas, porque quando ela passou pelo processo de digitalização, o mofo não sai. Quando você escaneia a foto, o mofo vai junto. E a gente tinha que tirar o mofo digitalmente, né? Então, como eu falei, a gente preenchia locais, por exemplo, uma quina de um prédio. A gente, baseado até em outras fotos que apareciam, a gente redesenhava a quina. Eu redesenhei muitas quinas para chegar naquilo lá, naquele realismo lá. Pelo menos ficar, digamos assim, real não vai ficar, mas pelo menos 90%. Você precisou pegar essas fotos e deixar elas em grandes dimensões para poder trabalhar? Bastante. Eu trabalhei com zoom em nível altíssimo. Detalhamento é muito assim, minucioso. Trabalho minucioso. A palavra certa realmente é o minucioso. E assim, no mínimo detalhe, a tonalidade da pele da pessoa, às vezes até uma nuance de pele que a gente, quando eu apliquei, eu vi que não ficou legal, vou partir para outra. E aí partir para outra técnica e ficava boa. Teve foto que eu apliquei 5, 6 técnicas numa mesma foto. Essa daí é um exemplo melhor para se citar. Mostrando novamente esta foto, Paulo, explica pra gente, então, nessa foto que a gente vai novamente vê-la, onde é que mora o maior trabalho dessa foto? Pronto, nessa foto daí, tinha grande parte, por exemplo, desse cidadão que estava passando aí, tem partes dele que estava assim, deteriorado, pedaços do corpo dele, acho que, se não me engano, era um pedaço da perna, não sei se era a esquerda ou a direita, e eu tive que redesenhar. Tinha traços de arquitetura lá para trás dos prédios lá que também estava deteriorado, eu tive que replicar as janelas. O bom assim, por exemplo, num prédio grande desse, as janelas todas são iguais, não ia ser diferentes. Então, quando a gente tinha uma janela que estava tipo rasgado ou mofado, era só replicar o desenho que estava na lateral, né? Eu vejo que nessa foto, ela como é uma foto de um momento chuvoso, você vê que tem muita mudança de cor, né? Verdade. Você vê tem um lugar na foto mais escuro. Exato. E o outro mais claro. Exatamente. Tem que estudar arte para poder entender comportamento de luz, isso? tem. Muito importantíssimo para o realismo, né? Para você chegar nesse ponto. Porque, por exemplo, nesse exemplo dessa foto aí, o dia estava chuvoso, então o sol não estava incidindo tanto. E o sol, quando incide, ele reaviva as cores. Então, assim, eu poderia digitalmente colocar esse prédio rosa, como era a cor dele, ou aquele lá de trás mais amarelado, mas não ia ficar real, porque no contexto da foto não era um dia ensolarado, era um dia chuvoso. E o dia chuvoso, ele deixa, como a gente fala, tudo mais cinza, né? Como o Djavan falou. O fato de estar mais escuro também atrapalha um pouco na questão das plantas, né? Atrapalha também. As plantas, a gente não podia deixar um verde muito, porque ia destoar com o contexto, né?
Ao contrário de que tem foto que é um dia de ensolarado, que o verdinho está bem vivo, né? Nesse caso não, eu tentei ser muito fiel. Eu tive consultoria de arquitetos também, que essa teoria de luz e fuga de ponto de luz e perspectiva, o arquiteto ele tem a sapiência disso, né? Ele sabe mais. E aí eu me consultei com o arquiteto para saber, né? Para dizer, ó, a luz incide assim, nesse bairro o sol incide assim. Então, para chegar no resultado melhor. A gente pode mostrar mais uma foto, Paulo, por gentileza. Essa daí já é um dia de sol. Já é um dia de sol, você já vê mais detalhes das cores, né? Você vê a palmeira, o coqueirinho lá mais verdinho, né? A tonalidade da água, né? Do nosso tradicional mar mais esverdeado. Para quem não conhece, onde é essa parte? Essa daí é o famoso Clube do Alagoinhas, né? Que infelizmente se foi com o tempo, né? Hoje é só ruína, mas eu não vivi ele, né? Assim, quando eu comecei a minha vida, digamos, social, ele já estava na decadência, mas era muito bonito, né? Hoje, quando você vê que o governo do estado busca revitalizar essa parte, a história pode ensinar? Eu acho sem dúvida, eu acho assim, eu acho que não devia-se jogar fora o que já existia, como por exemplo no começo da entrevista do Bela Vista, que foi demolido para a construção de um prédio governamental, digamos assim, né? Eu acho que não é a melhor opção, eu acho que a cidade tem por onde você ter os dois, né? Os dois caminhos. Eu vou citar, por exemplo, o Tribunal de Contas, que tem um prédio novo e do lado dele tem um prédio, a versão original. Eu acho fantástico, porque você tem um novo em contraste com o antigo. O Tribunal de Justiça, né? Tribunal de Justiça, desculpa, exatamente, Tribunal de Justiça. Então, isso eu acho o principal, porque você sabe que você tem que caminhar para frente, a gente sabe que o progresso é inevitável, mas você tem que caminhar para frente, olhando para o seu passado, sabendo para onde você passou, sabendo de onde você vem. Então, isso é uma opinião pessoal que eu estou dando aqui. Então, eu acho importantíssima a preservação disso, que já fez parte da vida dos nossos pais, dos nossos avós, e que não pode ser simplesmente descartado por conta de uma geração nova que está chegando. Acho que dá para caminhar junto as duas sociedades, digamos assim, né? Como é trabalhar uma foto chuvosa praticamente, com uma ensolarada, esse contraplano? Tem dia seu também, de dizer, hoje eu vou trabalhar uma foto mais alegre? Tem um estado de espírito, né, que a gente está. Então, como foi um projeto de longo prazo, 1 ano e meio, tinha dias assim que, por exemplo, eu ia para um jogo de futebol no estádio, eu voltava com aquele clima, e eu pensava, hoje eu vou restaurar uma foto de futebol. E aí restaurava uma foto de futebol. Tinha dia que eu estava mais nostálgico, mais saudoso, eu passava no centro, via a igreja dos Martírios, vou procurar uma imagem da praça para restaurar. Então teve muito disso, teve muito do feeling, né? Assim, eu acho legal porque eu estou deixando a minha característica, mesmo que seja um pouquinho nesse projeto, um pouco da minha sensibilidade também. O que você ganhou como profissional fazendo esse projeto da Cores de Alagoas? Eu acho assim que para mim foi inestimável. Eu não posso nem chegar a dizer algo tangível, porque realmente é inestimável. Assim, o meu amor à história e ao estado de Alagoas cada vez se aumenta mais. Por exemplo, restaurar fotos antigas, poder ver como era essa terra há 100 anos atrás, 80 anos atrás. E principalmente ver a reação das pessoas que estão mandando mensagem dizendo, eu fui no Cinearte, que depois passou a ser o São Luís, conheci minha esposa ali. Então eu vejo as pessoas interagindo, não só elogio, porque elogio é momentâneo, mas você vê as pessoas realmente se identificando com aquele projeto e você vê que o principal propósito dele, que é o resgate, é de você fazer aquela sementinha que estava ali dentro, brotar novamente, é fantástico, é incalculável. Assim, eu procuro nesses projetos, pelo menos 2015 foi Logos de Maceió, 2016 foi o Escudo do Brasil, que abordou mais o mundo futebolístico, agora com as Cores de Alagoas. Pelo menos todos eles enalteceram um pouco da cultura, da vivência do povo, do cidadão, né? Então isso para mim é inestimável. Mas você precisou pesquisar várias técnicas. Nesse processo de pesquisa, te ajudou na hora de, agora
como profissional no dia a dia? Pô, isso daqui eu já posso usar, Ajudou que eu bastante. precisei ir atrás de informação, de técnica. Ajudou muito, assim, eu até brinco com minha esposa, né? No final, assim, nas últimas fotos, digamos assim, no último de 50, eu tava fazendo já, tipo, como o Messi faz um gol. Já tava craque, já tava fazendo já no embalo. Então, assim, eu puxei muito, foram, afinal de contas, 200, então é um treino muito intensivo, né? Você restaurar 200. Então, eu trouxe isso para minha prática profissional. Então, hoje eu estou muito mais veloz, né? Não só em restaurar, mas como editar, como desenhar. Então foi bastante, além do prazer de reviver essa história toda, o ganho de técnica, de vivência profissional foi também intangível. A gente vai para mais uma foto, peço que o Paulo coloque mais uma foto. Essa daí ainda é Maceió, não? Não, aí já era Arapiraca. Aí já é Arapiraca. Aí já era Arapiraca. É um cenário assim, eu, como o projeto fala de Alagoas, são 200 anos de Alagoas, eu também procurei outros municípios, né? Infelizmente, assim, por Maceió ser a capital, o registro fotográfico daqui é imensamente maior. Mas eu procurei também as outras cidades, pelo menos aqui, as que na época eram mais observáveis, né? Então tem Arapiraca, tem Viçosa, que teve o seu auge, né, nos anos 30, 40, 50. Tem Palmeira dos Índios, tem... Essa também você percebe que o uso das cores pastéis, exatamente. No sentido ali, cores mais escuras, dá para diferenciar pela experiência também, não é isso? Exatamente. E o chão de barro também? Chão de barro. Essa praça hoje já está totalmente diferente, apesar de que a igreja permanece, né? Mas o entorno dela está bem diferente, né? Tá bem... Tanto que, assim, eu gosto muito de observar o feedback, né? O comentário das pessoas. Eu tenho um certo receio de ver se o pessoal vai gostar ou não vai, se vai achar ruim. Essa de Arapiraca em especial, o pessoal está comentando, dizendo, pô, como mudou, não parece ser nem mais a mesma praça. Mas, assim, alguns pontos dela você identifica, então você sabe que é. Aí foi legal por isso, né? Porque eu estou vendo a pessoal... Você é um cara muito ligado ao digital. Isso. Pensa em expor de alguma maneira? Eu penso assim, eu acho que esse é o tipo de projeto que deve chegar ao máximo número de pessoas possíveis, até para criar essa conscientização de resgate histórico, de resgate ao passado e de criar um pouco da consciência das pessoas amarem um pouco e conhecerem um pouco o passado. Aquilo que você se distancia, você termina que esquece, né? Então, como você falou no começo, a história está muito esquecida em Alagoas. E esse tipo de projeto, o máximo que ele tiver abrangência, seria legal, né? Então, assim, eu já estou procurando locais para realizar exposições, e o pessoal também está me pedindo as fotos em arquivo digital, para imprimir, para levar em escolas, em faculdades, e eu estou fornecendo tranquilamente. Quem quiser, é só pedir que eu sei dos arquivos. Isso daí basta procurar você no Facebook, Pode procurar no Instagram. Facebook, pedir as fotos, eu deixei o conjunto de fotos salvo no arquivo digital, as 200, e tá para quem quiser pegar. Basta que na internet, botou o nome do projeto no Google, Cores de Alagoas. Disso. Deve ter uma facilidade de encontrar. Vai encontrar lá. Eu disponibilizei o link no meu site também, para que o pessoal tenha acesso a baixar o conjunto completo. Não tem uma pessoa que está... Pô, então você não tem como botar o link não, porque eu estou salvando de um em um. 200 fotos para salvar de um em um é complicado, né? Aí eu, não, vou botar o link, lógico. E assim, sempre dizendo, esse é um projeto que não é meu. Esse é um projeto que é do estado, é da cidade. E quem quiser mais fotos e mais, tem o MISA, que tem um acervo muito grande mesmo. Isso aí não chega a ser, acho que, 5% do que o MISA tem. É um acervo muito maior. E tem os colecionadores, tem o jornalista Edberto Saneri, que tem um blog fantástico, fala sobre História de Alagoas. Fantástico o trabalho dele, necessário para a cidade, um trabalho realmente necessário. E também ele é totalmente aberto, foi totalmente aberto comigo e cedeu material, desperdiçou uma tarde inteira dele, eu lá no pé do ouvido dele, como é que era isso, Edberto, como é que era aquilo, ele lá gentilmente passou esse material para mim, né? Então... A gente vai para o nosso último intervalo. Eu estou aqui conversando com o Tom Carvalho, designer, e que está apresentando o projeto 200 anos, Cores de Alagoas. A gente vai para um breve intervalo, ponto de vista volta já.